Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio, e também sou o criador desse canal no YouTube, como do Instagram, da página no Facebook e do site Deuses e Homens. E hoje vamos falar sobre os 6 maiores equívocos que as pessoas cometem ao falar sobre a evolução. Quando o tema é os buracos negros, os estranhos hábitos sexuais dos insetos, ou se o que temos na geladeira causa ou não câncer, não tem polêmica. Quase todo mundo solta um "Uau, a ciência é fantástica, não é, minha gente?" Mas é falar na teoria da evolução de Charles Darwin e metade do público parece entrar em pânico. No modo, não é bem assim, minha gente. O fato é que Hollywood, os quadrinhos e os videogames também fazem um baita trabalho em deseducar as pessoas sobre a teoria mais importante da biologia. A seguir, nós vamos ver aqui algumas bobagens que pipocam em qualquer conversa sobre evolução e já passaram da hora de serem desenterradas. O primeiro grande equívoco que as pessoas normalmente cometem ao falar sobre evolução é dizer o seguinte: a evolução é só uma teoria. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Sim, a evolução é só uma teoria. Assim como a relatividade, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, que é o heliocentrismo, a teoria dos germes, que diz que doenças podem ser causadas por bactérias e vírus. Enfim, teoria em ciência não é o mesmo que a teoria lá do dono do boteco, de que jogadores de futebol de canelas grossas são piores do que os de canela fina. Uma teoria científica é uma explicação abrangente e amplamente aceita por fatos sólidos e bem conhecidos. No caso da moderna teoria da seleção natural, esse fato que apoia essa teoria da seleção natural é a evolução. Pois é, isso mesmo, um fato. A evolução é um fato. Já se sabia da evolução muito antes de Darwin. A primeira teoria da evolução, o lamarckismo, surgiu no ano do nascimento de Charles Darwin, em 1809. O que torna a evolução um fato observável é que os animais de hoje não são iguais aos animais do passado. Nós sabemos isso pelo registro fóssil. O registro fóssil deixa claro que os animais que existiam no passado não são iguais aos animais que existem hoje. A que conclusão então chegamos, obviamente? Isso quer dizer que os animais se modificaram, evoluíram. E Charles Darwin apenas explicou como isso aconteceu. Outra variação desse argumento é dizer que evolução não é uma lei, como a da gravidade. Esse é outro grande equívoco. Leis, na verdade, são menores que teorias dentro do mundo científico. As leis descrevem o que se esperar de uma situação muito específica, por exemplo, um objeto caindo. Agora, as teorias explicam o porquê isso acontece. O porquê o objeto cai. Então, dentro do mundo científico, a teoria está num patamar acima da lei. Um segundo equívoco que muitas pessoas cometem ao falar sobre evolução é dizer o seguinte: a evolução é contra a religião. Não há como conciliar a religião com a teoria da evolução. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso, principalmente de religiosos fundamentalistas. E realmente, se formos entender o relato de Gênesis de forma literal, palavra por palavra, e o resto da Bíblia também dessa forma, realmente vai entrar em contradição
com a evolução. Mas não só com a evolução, vai entrar em contradição com a geologia, com a genética, com a astronomia, com a arqueologia, com a paleontologia, com a história, enfim, com todas as ciências. E com todo respeito a quem acredita na Bíblia de forma literal, vai de encontro com a realidade das coisas. E, felizmente, a maioria dos cristãos não é assim. Eles não enxergam problema nenhum em acreditar em Deus e em Darwin ao mesmo tempo, lendo a Bíblia mais como uma metáfora. Um grande número de cristãos atualmente já começaram a entender a Bíblia dessa forma. Devido às grandes descobertas da ciência, eles foram levados a essa conclusão através da lógica e da razão. De fato, essa inclusive é a posição oficial da maior igreja cristã do mundo, a Igreja Católica, desde o Papa Pio XII. E foi bastante reforçada pelo Papa João Paulo II e seus sucessores. Inclusive o atual Papa, o Papa Francisco, repetidas vezes já falou que a evolução é um fato. Não só a evolução, como o Big Bang. Então, para o fiel, a evolução pode ser entendida como o plano de Deus. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode muito bem ser religioso, ter suas crenças e aceitar as evidências claras da ciência, como a evolução. É digno de nota que existem muitos cientistas que são religiosos. Por exemplo, Francis Collins, que participou do projeto Genoma Humano, ele é cristão. Ele é cristão. E ele acredita na evolução. Inclusive, os seus estudos sobre o genoma humano, eles forneceram mais uma prova contundente de que realmente a evolução é um fato. E, por ele ser religioso, isso não teve problema algum para ele. Por quê? Porque ele, como um cristão mais refinado, ele sabe avaliar os relatos bíblicos, principalmente os relatos do Velho Testamento, da criação do mundo, como metáforas. Um outro exemplo interessante é de Georges Lamaitre. Ele foi um padre católico que começou a desenvolver a ideia do Big Bang. Você sabia disso? Que um dos que começaram a desenvolver essa teoria do Big Bang, ele era um padre católico? Exatamente. E isso não impediu ele de dar uma grande colaboração nesse assunto. Então, o fato é que as descobertas da ciência, e em especial a teoria da evolução, como nós estamos falando aqui, elas só entram em choque com a religião quando o religioso ele insiste em encarar os relatos bíblicos de forma literal. Os religiosos fundamentalistas. Aí realmente entra em choque mesmo, não só com a evolução, mas com todas as descobertas atuais da ciência. Mas os cristãos mais refinados, eles não têm problema algum em conciliar as descobertas da ciência com a sua religiosidade. Um terceiro grande equívoco que as pessoas têm ao falar sobre a evolução é dizer o seguinte: a evolução é a lei do mais forte. Muitos falam isso. Mas, se analisarmos de maneira profunda, a seleção natural, cujo resultado é a evolução, não vamos confundir as duas coisas, hein? Então, a seleção natural ela favorece o mais apto. E o mais apto significa quem se reproduz melhor e deixa mais descendentes. Nada além disso. Quando a comida é escassa, por exemplo, ser menor gasta menos energia e pode ser uma vantagem. De nada adianta ser grandalhão e malvado e morrer de fome. Isso não gera descendentes. A seleção natural também age nos genes. Pela amplamente aceita teoria do gene egoísta, ali mostra sobre a reprodução no nível genético.
E existem coisas como os genes letais, que fazem com que vários animais morram após se reproduzirem. Então, a grande questão não é o mais forte, mas o mais apto. Passou o gene, venceu. Essa é a ideia central da seleção natural, que age no processo da evolução. Um quarto grande equívoco das pessoas quando o assunto é evolução é o seguinte: eles dizem assim, organismos ficam mais avançados com a evolução. Muitos falam isso. Bem, será que é assim? A seleção natural pode fazer com que os organismos fiquem realmente mais avançados, por assim se dizer. Mas também ela pode fazer mal aos indivíduos. Ela pode fazer com que os indivíduos fiquem menos avançados, se isso ajudar os genes. A grande questão é isso, é a passagem dos genes. Ela não necessariamente leva os seres, né, a ficarem mais complexos, mais interessantes, mais bonitos, mais inteligentes. Né? Não existe plano na evolução. Animais que um dia foram capazes de voar, por exemplo, que é algo muito poético para nós, às vezes deixam de voar quando não existe mais essa pressão seletiva para que isso aconteça. Um caso muito interessante que ilustra isso é o dos tunicados. Sabe o que são os tunicados? São seres marinhos, às vezes bem bonitos, lembrando vasos de flores. Eles basicamente não têm cérebro ou órgãos dos sentidos e vivem como esponjas, né? Aqueles seres multicelulares mais simples que existem, fixos no solo marinho e filtrando plânctons. Só que eles têm um segredo, eles são parentes distantes de nós. Em seu passado evolutivo, eles se pareciam com peixes e tinham cérebros, nadando livremente. De fato, eles ainda são assim em sua fase larval, o que faz com que sejam chamados de animais que comem os próprios cérebros. No caso deles, a evolução decidiu que o cérebro era dispensável. O ser humano que se cuide, aliás. Desde a idade da pedra, o nosso cérebro vem diminuindo. Um quinto grande equívoco das pessoas, quando o assunto é evolução, é dizerem assim: alguns animais, incluindo o ser humano, pararam de evoluir. Nós hoje não corremos mais do leão e nem precisamos matar um mamute com a força dos próprios braços. Podemos passar o dia inteiro em frente à TV e ainda assim levar adiante os nossos genes. Sem essa pressão, será que a evolução parou? Enquanto algumas pessoas tiverem mais filhos que as outras, não. A evolução continua. Cientistas discutem em qual direção estamos evoluindo agora, com alguns apontando coisas como uma menopausa mais tardia. O que é certeza é que não estamos criando um cabeção alienígena de supergênio. Só seria assim se gente como Stephen Hawking e Neil deGrasse Tyson fossem os maiores ricardões do planeta. Um exemplo muito citado, né, sobre essa questão de parar a evolução são os ditos fósseis vivos. São bichos que praticamente não mudaram por milhões de anos. Mas o fascinante é que eles não mudaram justamente por causa da evolução. As mutações, elas acontecem o tempo todo. E se o bicho mantém a mesma forma, é porque a evolução está filtrando essas mutações por fora, evitando que o animal mude. Por isso é que não existe bicho mais ou menos evoluído. É aquela famosa frase: em time que está ganhando, não se mexe. O sexto e último equívoco que as pessoas normalmente cometem ao falar sobre a evolução, inclusive esse a gente ouve demais, é o seguinte: se o homem veio do macaco, por que ainda existem macacos? A gente ouve isso demais. Mas na realidade essa é uma frase também dita devido à desinformação.
Porque, na verdade, nós não evoluímos do macaco atual, e sim de um antepassado em comum. O Dryopithecus foi um gênero de primata que viveu há 26 milhões de anos atrás e originou tanto os hominídeos, que são os antepassados do ser humano atual, quanto dos macacos. Eles tinham dentes caninos maiores do que os dos homens, mas menores do que os de outros primatas. Seus membros eram mais curtos e o crânio menos desenvolvido do que os dos macacos atuais. Ele habitava as florestas na África. Assim como o homem, os macacos sofreram uma série de evoluções para chegar às espécies atuais, às espécies que hoje existem. Há muitas evidências de que compartilhamos um ancestral com os macacos. Por exemplo, os chimpanzés africanos têm a mesma disposição de órgãos internos, o mesmo número de ossos e quase a mesma configuração genética que o homem, 98% de semelhança. E, claro, o polegar opositor, que permite segurar objetos com precisão e transformá-los em ferramentas. Bem, esses são os 6 equívocos mais comuns que as pessoas cometem ao falar sobre a evolução. Mas, com o avanço da informação, da internet, as pessoas estão se informando melhor, né? Hoje existe muita informação. Claro, informações erradas, mas existem muitas informações excelentes e estão disponíveis para qualquer pessoa. Agora, tentativas de fazer a evolução se parecer com um conto de fadas, sendo por desinformação ou por desonestidade, essas sempre vão continuar, né? Mas nós estamos aqui para desmascarar essas tentativas. O verdadeiro conto de fadas é alegar que a evolução tem algo a ver com cães gerando gatos, né? Com animais se transformando de uma hora para outra em diferentes espécies, ou surgirem do puro acaso. E isto sim é um conto de fadas, como também, né, podemos considerar como um conto de fadas a explicação fundamentalista religiosa, que tudo começou, né, com 2 pelados e uma cobra falante, né, que viviam lá no paraíso e tal, os animais tudo mansinho, né, e aquela coisa toda. Isso são contos de fada. Né? E nós que defendemos a evolução não somos a favor de contos de fadas. Se você conversar com qualquer um que conheça e aceite a evolução, você vai descobrir que essas ideias, né, de cães virando gatos instantaneamente, né, animais se transformando em outros, né, em curtos períodos, ou por puro acaso, essas ideias são ridículas para quem realmente entende a evolução. A evolução é tanto o fato como a teoria. É o fato cientificamente estabelecido de que a vida evolui e continua evoluindo. E a teoria da evolução explica como isso se dá. Existem muitas razões que tornam importante o entendimento da evolução. Não apenas porque ela é essencial para a compreensão da biologia. Nós convivemos com vírus que rapidamente desenvolvem resistência aos nossos sistemas de defesa. Por isso que a vacina foi um grande avanço na humanidade. E também o desenvolvimento de novos remédios, novos antibióticos. Por quê? Porque os vírus rapidamente, né, desenvolvem resistência. Eles evoluem. Né, e a evolução começa ali, né, a nível celular. Né, e com o passar de milhões de anos, né, essas pequenas e microevoluções, elas vão a cada dia, né, aumentando um pouco mais, aumentando um pouco mais. Então é um processo, a evolução é um processo que leva milhões de anos. Né, e começa nos vírus, começa dentro da célula, começa nos genes. Portanto, falhar em entender esse processo significa falhar em entender uma das ameaças mais mortais que enfrentamos hoje, que é o rápido desenvolvimento de resistência, né, dos vírus ao nosso sistema de defesa.
Mas, felizmente, pela curiosidade e cuidadosa dedicação ao trabalho de gerações de cientistas, nós agora entendemos com mais detalhes do que qualquer outro momento da história as respostas para as maiores perguntas sobre a vida em nosso planeta. Essas são as peças-chave da herança científica, que vale a pena passar para novas gerações, que certamente irão aperfeiçoar o nosso entendimento sobre a vida. Este era o assunto de hoje. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. E estoure esse like aí de joinhas para nós. Isso é muito importante para que o nosso vídeo tenha uma abrangência maior, né? Se inscreva aí no nosso canal, né? Clique aí no quadradinho do lado aí. Se inscreva em nosso canal. Comente. Compartilhe com seus contatos. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. E se você desejar assistir os outros vídeos da série, que nós já fizemos mais de 40 vídeos, então se você desejar assistir a eles, eu vou deixar todos os links de todos os vídeos que nós já fizemos aqui na descrição desse vídeo. É só você olhar aqui que você vai ver os links. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.